Gente iniciar a conversa. É bem longe de ser um fotógrafo de reportagem, né? Que eles dizem. Casamento, batizado. A Bem minha longe. cena de crime não me dá trabalho, né? Do ponto de vista do cliente não gostar. Não pede pra tirar de novo, né? Não pede para tirar de Essa novo, ficou né? ruim, tira outra. Então, assim, é um profissional, né, que tem a sua função primordial ali, está registrando tudo, exatamente tudo que o perito vai usar depois, que lá na frente vai ser os olhos daqueles que não estão presentes e vão julgar. Os promotores, os juízes, os advogados. Uhum. Então, esse trabalho pericial, né, o próprio nome lá, o técnico em perícia, né, o fotógrafo técnico pericial, quem vai fazer esse levantamento como se fosse uma historinha, quadro a quadro, de maneira lógica, né? Essa é a função primordial. Tu participa da investigação do início ao fim, ou o teu trabalho é ir lá, tirar as fotos, entregar pra quem é o responsável e deu? Então, a equipe pericial ela é formada de fotógrafo e perito. Então, a minha conexão primordial tem que ser com o perito, né? Então, as minhas fotos é exclusiva para o laudo. Então, eu tenho que estar numa sintonia muito legal com o perito, porque através das minhas fotos, a minha ilustração é o texto dele, Uhum. né? Ou vice-versa, o texto dele, que ele já chegou no local e já está pensando como ele vai formular tudo aquilo, ele está contando com o meu visual do texto dele. Então, a conexão primordial é perito-fotógrafo. Então, pra entender, quando rola um crime, como é que é? Como é que isso chega até a ti? Tu tá onde e é um telefonema? Como é que Isso. Então, funciona? assim, em São Paulo nós temos várias equipes de perícia. Então, você vai ter equipes de patrimônio, né? Que são danos, roubos, furtos, né? Em geral, o patrimônio, você vai ter as equipes especializadas, como a engenharia, que vai falar de desabamento, de explosões, de incêndio. Você tem uma equipe de crimes contra a pessoa, né? Então, ela vai atuar em suicídios, em homicídios de autoria conhecida. Por que que eu estou falando isso? Vocês já vão entender rapidinho o meu trabalho. E em resistências, que é quando tem o confronto, né, do criminoso com a polícia e ele não se rende, a gente chama de resistência. E aonde eu trabalho é também um departamento especializado em homicídio. Então, a minha equipe de perícia, a EPC-DHPP, Equipe de Perícias Criminalísticas do DHPP, ela vai atuar em dois casos primordiais: homicídio de autoria desconhecida. Então, quando você não tem nenhuma, nada que te leve ali no local para saber quem é aquele autor do crime, o distrito da área vai tomar conhecimento, olha, tem uma pessoa morta ali. O distrito vai até o local e fala: alguém sabe quem matou? Não, ninguém sabe. É um homicídio de autoria desconhecida. Ele não, ele passa essa ocorrência para uma equipe especializada, que é o DHPP. Uhum. É o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Esse departamento tem uma perícia própria, que é a EPC-DHPP. Uhum. Então, a gente vai atuar em homicídios de autoria desconhecida. Então, vamos lá. Morto, o distrito de área toma conhecimento, vai fazer as primeiras averiguações. Ok, é um homicídio de autoria desconhecida, passa para o DHPP. Pode ser via telefone. Olha, estou com um homicídio aqui, vou solicitar vocês. Mas formalmente ele tem que passar uma mensagem. Aí ele aciona o DHPP e o DHPP vai para o local fazer tudo. Tudo o quê? Perícia, fotografação, papiloscopia, investigação e o início do inquérito. Então, a equipe que vai para o local, nós somos mais ou menos de 8 a 10 pessoas que vai para o local. E como é que as fotos podem ajudar a saber quem cometeu o crime? Então, porque quando você chega no local, as pessoas falam assim: ai, nossa, ficar fotografando o morto, como que você consegue? Poxa, é, até, até me emociona.
você está diante da perda do maior bem, é a vida. Tem tantas coisas no local para você ver antes de você ir ali fazer aquela perícia no corpo, mas tem tantas coisas para você se preocupar ali. Por onde ele entrou? Por onde ele saiu? Tá arrombado? Não tá arrombado? Teve escalada? Será que ele deixou a impressão digital em algum lugar? Ele bebeu uma água? Será que tem DNA? Então, assim, tem tantas coisas para você se preocupar e você vai registrar tudo aquilo, porque foi o que eu te falei. Quem vai ler esse laudo e entender o que aconteceu no local vai ser através das fotos, né? Vamos lembrar quando a gente estava na quinta série, a professora mandava ler o livro chato. Eu pessoalmente ia lá e via quantas figuras tinha primeiro, né? Para ver se eu tinha menos para ler. E realmente, quando você visualiza, você começa a entender melhor, né? Então, imagina, você fecha o olho e eu começo a narrar para você. Trata-se de um sobrado com um portão quadriculado em ferro, com fechadura automatizada, com entrada lateral. Eu estou descrevendo aqui uma deriva. A partir do momento de difícil acesso, a partir do momento que toda essa narrativa do laudo, você bate o olho e você fala, não, realmente, o portão é alto. Você já bate o olho, você consegue entender melhor essa dinâmica que o laudo vai traçar, né? E fica até mais fácil você ter aquela facilidade de... Como é que ele estava mesmo? Ele estava de decúbito lateral? Vai lá ver as fotos. Ele estava ele estava numa reação, numa posição confortável? Será que ele reagiu? Você vai sempre estar se reportando a essas fotos para estar melhor te orientando. Tu lembra de algum caso que tu notou algo que era difícil notar, descobriu algo na cena e aí tirou a foto e isso foi chave para resolver o caso? Que eu, por exemplo, eu estaria lá na cena, eu não enxergaria e tu enxerga porque tu tem experiência, alguma fato específico? Eu fiz um local de uma senhora que sofreu um latrocínio e a casa estava totalmente carbonizada, né? E então, assim, eu entrei em 1994 na polícia. Faz tempo, né? Como diz meu filho, é da outra época. Então, assim, é da sua época, mãe, né? Isso me dói. Mas, assim, vamos falar em 94, a lanterna em local noturno, você tinha uma lanterna que parecia sabe, era pilha, aquela pilha enorme. E ela logo acabava. Então, você, nos locais noturnos, internos, sem iluminação, você tinha uma dificuldade um pouco. Hoje não, você tem lanterna de LED. Hoje você tem essa facilidade. E aí, o pouco que a gente conseguia enxergar, fizemos ali o local, um corpo parcialmente carbonizado, num sofá. Inicialmente, ficamos na dúvida se era um homicídio ou se era uma morte acidental, né? E na foto, porque aí a gente está falando do flash, quando a gente revelou, e aí a gente nem está falando de máquina digital, que agora você tem a facilidade de olhar ali na hora. Quando a gente revelou, tinha uma tesoura cravada no pescoço. Então, ela ali na hora, totalmente carbonizada, né? E tem hora que você não vai poder mexer naquele corpo para não dificultar até o IML. Então, se você encontra um esqueleto, né? Você tem que ter um cuidado para remoção. Se não vai me agregar nada, ficar mexendo naqueles ossos agora e só fazer a parte de levantamento, não há necessidade de eu estar prejudicando o trabalho do médico legista. Essa senhora semicarbonizada, já num estado delicado de deslocamento de ossos, você não tem tanta necessidade de estar ali mexendo naquele corpo para sanar uma coisa que o médico legista vai estar depois te falando. Então a gente evitou até mexer um pouco. E na foto apareceu aqui atrás uma tesoura cravada. E na hora ninguém conseguiu ver porque estava muito escuro. Tudo escuro, né? Recursos, todas essas coisas.
Eu tenho o privilégio de trabalhar num departamento aonde eu faço o local, tenho conhecimento de como está andando a investigação e quando finaliza, a gente sempre tem esse retorno, porque está todo mundo junto, Uhum. né? Olha, prendemos o cara, olha, né? Deu certo, aí, né? Ó, aquele DNA, né? Já fomos atrás do cara. Então, você tem essa satisfação de ver o resultado do seu trabalho. Então tu acaba acompanhando todo o caso. Tu Acaba, vê tudo o que acontece, não é. fica só na foto, assim. Ah, não, não, Tu se não. envolve em todas as outras etapas também? Tu ajuda a investigar, além de passar as No, fotos pro perito? no departamento de homicídio, nós temos uma equipe que chama GEACRIM. Então, essa equipe ela é especializada em atendimento de local. Qual que é a intenção primordial dessa equipe? Solucionar o crime ainda em loco. Então, se você chegar no local e tiver condições de já tem um suspeito, tem uma fundada suspeita, você tem indícios, né? E você tem como dar prosseguimento a isso, aí você está compondo uma equipe. Vamos esquecer um pouco a função. Delegado, investigador, papiloscopista, perito. Não, Uhum. naquele momento a equipe está precisando de todos esses profissionais para dar prosseguimento. Então você vai dar prosseguimento. Então muitas vezes a gente tem o flagrante. A gente tem o flagrante ali. Acabou de fazer o local, já pega as informações. Olha, parece que é tal fulano. Vamos atrás? Vamos atrás. É nossa obrigação. Uhum. E aí você dá o prosseguimento e tem o flagrante. Isso é o ápice, né? E a equipe inteira esteve envolvida nisso. Cada um na sua função. Cada um na sua função, até por ser uma equipe pequena, né? A gente tem uma amizade, uma conexão muito grande. Então, a gente conversa muito em local, a gente ouve a opinião de todo mundo, né? E sempre tá. Eu não vou entrar na seara do investigador, mas se eu ver que alguma coisa passou batido por ele, eu tenho essa liberdade de chegar e falar: olha, eu vi tal pessoa ali no local conversando tal coisa, ele vai ali, vai Uhum. intimar, entendeu? Então a gente tem essa liberdade.